Ilustres amigos do canal, sejam muito bem-vindos. Uma das perguntas que eu mais tenho recebido nos últimos dias é: no que eu devo investir o meu dinheiro? Mas talvez uma das coisas que você deve pensar antes de no que investir é no que você não deve investir. Porque há diversas promessas de retorno escondidas aí nas armadilhas do mercado que talvez você não saiba. E há outros investimentos também que são muito prejudiciais para a sua saúde financeira. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar dos 3 principais investimentos que muita gente tem ofertado, mas que na realidade de investimento tem muito pouco ou quase nada. Se você gosta desse tipo de conteúdo e se interessa então pela parte econômica, pela parte de investimento e como reduzir seus custos, este é o seu canal. Eu te convido então para se inscrever no canal, logo aqui embaixo. Você tem aí inscrição, clique que você vai começar a receber então os vídeos do canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já dê logo o seu like, que o vídeo já vai começar. O primeiro, suposto, entre aspas, investimento que você deve tomar muito cuidado quando você for convidado a participar, são as ditas pirâmides financeiras. Pirâmides financeiras, você vai conhecer um pouco mais sobre a minha experiência nesse card, essa linhazinha branca que aparece aqui no alto do vídeo, na qual eu gravei um vídeo recentemente sobre isso. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. Pirâmide financeira é, antes de qualquer coisa, um crime contra a economia popular. É um modelo de negócio fraudulento, no qual você é convidado a entrar e começar a investir o seu dinheiro. Muito provavelmente durante alguns meses você vai receber um elevado retorno. Mas depois de alguns meses investindo e às vezes se sentindo tentado a aumentar seu investimento, você vai tomar um belo de um calote. Essa é a verdadeira palavra. O dinheiro vai sumir e você nunca mais vai ver a cor dele. Porque é assim que as pirâmides financeiras são constituídas. Elas se mantêm por um determinado período e depois elas desaparecem. E desaparece todo o seu dinheiro também. Por isso aqui fica o meu alerta para você. Não se deixe levar, então, por propostas tentadoras de retornos garantidos com elevadíssima rentabilidade, extremamente fora do mercado, muitas das vezes pagando 10, 20, 50 vezes o que a taxa de juros atualmente está pagando, e praticamente sem falar em nada a respeito de risco. Cuidado com isso, dê valor ao seu recurso e cuide-se desse tipo de armadilha que o mercado está oferecendo. O segundo, suposto investimento muito interessante, não para mim e para você, mas para os bancos, é o chamado título de capitalização. O primeiro lugar que você deve saber é que título de capitalização é um produto que é regulado pela SUSEP e não pela CVM. Isso significa que esse produto está muito, mas muito mais relacionado a um jogo de azar, a um sorteio e algo dessa natureza, do que propriamente um investimento. Segundo ponto que você deve saber a respeito dos títulos de capitalização. É importante destacar então que o título de capitalização geralmente são feitos por meio de parcelas mensais, ou seja, todo mês você vai fazendo um pagamento. O retorno desse pagamento quase sempre é menor do que a poupança. Vou repetir, menor do que a poupança, que é um dos piores investimentos que nós temos. Segundo ponto, além da questão da rentabilidade ser muito ruim, se porventura você tentar desistir no meio desse caminho, tem 2 pontos interessantes. Se você deixa de pagar, você não concorre mais aos prêmios, que muitas das vezes é o que chama todo mundo para esse tipo de negócio. E o outro ponto muito importante que você deve estar atento é que a saída desse tipo de pagamento, ou seja, a suspensão deles, e a necessidade então de resgatar o seu recurso, ele vai ser então com elevado prejuízo. Ou seja, a saída antecipada deles te gerará com certeza prejuízo. Por fim, um último ponto também com relação a título de capitalização. Eu quero destacar para você é que os prêmios que são apresentados quase sempre destacam aquele mais alto valor, ou seja, aquela premiação que muito provavelmente uma única pessoa vai ganhar. São valores quase sempre acima de 500 mil, 1 milhão, às vezes 2 milhões. E que pelo volume de títulos emitidos, a sua chance de ganhar é a mesma de um raio cair na sua cabeça. Quase sempre em torno de 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. Um raio pode cair na sua cabeça com menos chance.
Por fim, o terceiro investimento que eu quero falar para você diz respeito à caderneta de poupança. E eu quero destacar aqui no início as 3 principais características, ou, entre aspas, as grandes vantagens da caderneta de poupança. O primeiro dela é o reduzido risco. O risco da caderneta de poupança é considerado um risco baixo. E você tem aí como garantia o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo privado que garante aos investidores que, se porventura o banco quebrar, você estaria garantido nas suas aplicações até R$250 mil por instituição financeira que você tem o dinheiro investido. Esta é uma garantia muito importante, mas lembre-se sempre, se vários bancos quebram ao mesmo tempo, o FGC não possui recurso para poder reparar todo esse dano financeiro a todos os investidores. Outras 2 características muito importantes sobre a caderneta de poupança e que os investidores costumam guardar, que não são grandes vantagens, mas entram na mente dos investidores. A segunda delas diz respeito, então, à isenção de imposto de renda. Então, toda vez que você precisar resgatar o seu recurso que estiver na poupança, você não precisa pagar imposto de renda. E a terceira característica importante diz respeito à liquidez diária. A liquidez da poupança você pode resgatar em qualquer dia, inclusive fazendo pedidos ao final de semana para que no dia útil seguinte possa ser resgatado. Só que aí tem uma pegadinha que é bom ficar atento. Ela só traz a sua rentabilidade a partir da data que você investiu, ou seja, a data do seu chamado aniversário. Isso significa que se você fizer um investimento, por exemplo, no dia 10, você só vai ter o rendimento dela no dia 10 do outro mês. Se no dia 9 você resgatar a sua caderneta, todo o seu rendimento vai embora. Então, se porventura a liquidez é diária, por outro lado, a rentabilidade depende desse período fechado de 30 dias em que você fez o investimento e não realizou nenhum tipo de resgate na caderneta. Após então o ano de 2012, nós temos 2 regras com relação à rentabilidade da caderneta de poupança. A primeira delas, quando a taxa de juros estiver acima de 8,5%. Quando isso acontece, a rentabilidade da poupança é de 0,5% ao mês mais a TR. A TR é a taxa referencial, que há alguns anos já está em 0. Por outro lado, quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, que é o caso atual que nós temos, a nossa taxa de juros está em 2%, ou seja, nessa situação, a rentabilidade da poupança é de 70% da taxa Selic, ou seja, em que pese nós termos uma taxa Selic bem baixa, a rentabilidade da poupança acompanha então essa taxa da Selic. E ainda nós temos uma das menores rentabilidades do mercado. É por isso que eu te alerto, caso você esteja atrás de rentabilidade e não seja um momento transitório ou um momento para a sua reserva de emergência ou algo que você esteja fazendo caixa para poder mudar para uma aplicação financeira, a poupança também seria um dos investimentos muito ruins do ponto de vista de retorno. Assim como eu, acredito que você também já teve recurso na poupança. Porque muitas das vezes nós não recebemos a devida informação com relação à rentabilidade. E aí preferimos optar por aquele recurso que mais conhecemos. E esquecemos de analisar toda uma série de fatores que envolvem esse tipo de investimento. Por isso fica aqui o meu alerta para você. Ponto número 1, cuidado com pirâmide financeira. Podem te trazer grande retorno, como também podem te quebrar. Cuidado com gerentes oferecendo título de capitalização como uma oportunidade de negócio. Não te traz retorno praticamente nenhum. E desses 3, talvez seja um dos piores. E por fim, com relação à caderneta de poupança, se o seu dinheiro está lá investido, está na hora de pensar em novas oportunidades. Abra sua mente, porque o próprio mercado de renda fixa tem oportunidades muito mais interessantes, as quais aqui em cima eu falo um pouquinho a esse respeito. Se você gostou desse vídeo, eu te peço novamente, inscreva-se no nosso canal, clique no curtir e logo você vai estar recebendo então o aviso de novos vídeos. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que invista seu tempo também com a sua família e que, acima de tudo, você possa realizar cada vez mais investimentos mais racionais, sem deixar se levar pelo lado emocional e por outros fatores, que não seja simplesmente o preto no branco. Um abraço e até o próximo vídeo.